tecnologia. Olá, bom dia. A Articulação dos Povos Indígenas pediu ao Supremo que seja cumprida a decisão de retirada dos garimpeiros do território Yanomami. Mais de 1.000 indígenas já foram atendidos pela Força Tarefa da Saúde. A Polícia do Rio faz essa manhã operação em favelas que estão há dias sob fogo cruzado entre traficantes e milicianos. A tragédia de Brumadinho completa hoje 4 anos. A Justiça Federal aceitou a denúncia contra 16 pessoas, além da mineradora Vale e da empresa Tuvisud. Já está valendo o aumento do preço da gasolina nas distribuidoras. E a alta nos combustíveis é uma das explicações para a disparada no preço das passagens de ônibus interestadual. A gente vem pensando num valor e chega na hora, a gente é pego de surpresa. E infelizmente a gente acaba sentindo esse aumento. E a polêmica envolvendo uma nova tecnologia nos Estados Unidos. O estado de Nova York proibiu nas escolas o uso do aplicativo que faz redações em poucos segundos. Hoje é quarta-feira, 25 de janeiro. Bom Dia Brasil está começando. A Polícia do Rio faz operações em favelas da zona oeste da capital que há dias vivem uma guerra entre milicianos e traficantes. Vamos direto para o nosso Globocop. Guilherme Peixoto traz as informações para a gente. Guilherme, como é que está a situação agora? Tensa, viu, Ana? Bom dia para você, um bom dia a todos os nossos amigos. Pelo menos 9 batalhões da Polícia Militar participam dessa grande operação agora de manhã na Cidade de Deus. E o balanço é o seguinte: 2 homens apontados como traficantes foram presos e um fuzil apreendido. Aqui do alto a bordo do Globocop, a gente acompanha toda essa movimentação agora cedo. Os PMs usam blindados para circular, os principais acessos estão liberados, mas dentro da comunidade as ruas estão vazias, quase desertas. Os moradores estão com medo. Alguns nem saíram de casa para trabalhar hoje. A investigação da polícia indica que traficantes aqui da Cidade de Deus tentam tomar da milícia o controle da comunidade da Gardênia Azul aqui perto. A PM tem dito que reforçou a segurança nessa região para tentar evitar confrontos e a movimentação de bandidos. Mas nos últimos dias, tiroteios têm apavorado os moradores. Enquanto os bandidos disputam domínio de algumas áreas, a população fica no meio do fogo cruzado. Você vai ver na reportagem. Cidade de Deus em guerra. Essa foi mais uma noite de intensos confrontos e de desespero para quem mora na região. Tá dando tiro aí, pai. Não vai pra aí, não. Ontem o clima era bem tenso na região. Ao longo do dia, as entradas da comunidade ficaram cercadas de policiais militares. Ainda na zona oeste do Rio, mais trocas de tiros ontem à noite. No Morro da Chacrinha, na Praça Seca, bandidos armados correndo no meio da rua. A polícia agora investiga como começou essa guerra entre traficantes e milicianos que disputam o controle da Cidade de Deus e da Gardênia Azul. De acordo com testemunhas, o tráfico conseguiu expandir os negócios para dentro da Gardênia, que era dominada pela milícia há mais de 30 anos. A polícia investiga também se traficantes do Complexo da Penha estão fornecendo armas para criminosos da Cidade de Deus invadirem a Gardênia Azul. A gente queria mais segurança, o morador não tem que andar com medo de andar na rua, né? Com tanto problema, com tanto tiroteio que está tendo, a gente fica refém deles. Moradores também têm enfrentado o medo em outra região da Zona Oeste, a Muzema. A polícia quer entender se traficantes da Rocinha, na Zona Sul, montaram uma base no Morro do Banco para tentar tomar o controle da Muzema na Zona Oeste do Rio. Moradores contam que os criminosos estão impondo toque de recolher a partir das 8 horas da noite. A ordem veio de um grupo de mais de 30 homens armados na semana passada. A gente vê homens armados e isso nos traz muito medo, porque temos crianças, idosos e a gente nunca sabe o que pode acontecer.
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da estudante de medicina acusada de desviar quase R$1 milhão da festa de formatura. Rodrigo Bocardi acompanha essa história. Rodrigo, bom dia para você. A polícia quer saber se mais alguém tinha conhecimento desse roubo. Oi, Ana, um bom dia para você, bom dia a todos. Além de descobrir se outra pessoa tinha conhecimento do crime, os investigadores querem saber também se a Alicia Dudmiller teve ajuda para desviar o dinheiro que os colegas dela juntaram durante 4 anos. Policiais apreenderam o celular e um carro que a estudante alugava com o dinheiro desviado. Também foram apreendidos documentos e um tablet. Tudo vai ser analisado pelos investigadores. Além da quebra de sigilo bancário, já aceita pela Justiça, a investigação quer o bloqueio de bens de Alicia. Uma amiga de Alicia foi ouvida, disse para os policiais que a estudante é inteligente, sempre foi muito reservada. Alicia responde em liberdade por apropriação indébita, lavagem de dinheiro e estelionato. Ela desviou R$950 mil arrecadados aí para a festa de formatura da turma de medicina da USP. Essa semana, a empresa contratada para fazer a festa se comprometeu no Procon a manter a festa como tinha sido contratada. Na próxima sexta-feira, a nova presidente da comissão de formatura vai prestar depoimento na delegacia. Ana Paula. Ok. Até já, Rodrigo. Até já. Já são 5 suspeitos de participar da chacina de uma família no Distrito Federal. Heraldo Pereira, bom dia para você. Agora tem até o adolescente envolvido nessa história, né? Ele foi apreendido ontem e confessou envolvimento no crime. Não se descarta a participação de mais criminosos. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. A polícia chegou até esse adolescente após denúncia anônima e apurações da inteligência policial. Ele chegou a ser apreendido porque se tinha 2 mandados de apreensão contra ele por roubo. No entanto, os prazos desses mandados terminaram no dia 21 e, por esse motivo, ele foi liberado. A polícia explicou que o adolescente não ficou detido porque não havia mais flagrante da participação no crime da família. Segundo policiais, nesse inquérito em relação a ele, vai se apurar corrupção de menor. As investigações indicam motivação financeira para o crime da família. O rapaz de 17 anos confessou à polícia que recebeu R$2 mil de outros suspeitos para ajudar a praticar o crime. Ele também disse que esteve no cativeiro onde as vítimas estiveram. A Polícia Civil identificou 9 dos 10 corpos. Uma das vítimas é Tiago Gabriel Belchior, marido da cabeleireira Elisamar Silva. Foi o desaparecimento de Elisamar que desencadeou todas as investigações. A outra é Cláudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, pai de Tiago. A polícia acredita que o terceiro corpo ainda não identificado seja Diana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Cláudia e Marcos Antônio. Em Minas Gerais, a Polícia Civil confirmou ontem a identidade de outros 2 corpos que foram encontrados carbonizados em Unai há 10 dias. São Renata Belchior e Gabriela Belchior, esposa e filha de Marcos Antônio. O material genético de Marcos Antônio foi usado para fazer a identificação. Inicialmente, com base no depoimento de um dos suspeitos, a polícia chegou a acreditar que Tiago e Marcos Antônio tinham arquitetado o crime e fugido. A hipótese perdeu força e agora as investigações apontam que pai e filho também foram vítimas. Nessa chacina da família, a polícia encontrou os cartões bancários das vítimas dentro do cativeiro onde elas foram mantidas. Agora, os policiais também vão apurar se os criminosos conseguiram movimentar dinheiro e a participação eventualmente de outras pessoas na chacina. O hospital de campanha para atender indígenas em Yanomami foi montado ontem, em Boa Vista, e deve começar a funcionar nesta semana. Indígenas com problemas graves de saúde não param de chegar à capital de Roraima. O Hospital de Campanha da Aeronáutica do Rio de Janeiro, montado na Casa de Saúde Indígena, a CASAI, deve receber os Yanomami em estado grave, com subnutrição e malária. Entre eles, os 715 indígenas resgatados das comunidades invadidas pelo garimpo ilegal. A expectativa é que o funcionamento comece ainda esta semana. Nas ações de resgate dentro da reserva, 47 crianças indígenas com problemas de saúde foram levadas para atendimento da Prefeitura de Boa Vista.
O governo federal afirma que desde o início da atuação da Força Tarefa Federal na terra Yanomami, já foram pelo menos 1.000 atendimentos emergenciais. Diante do descaso ao povo Yanomami, outro problema a ser resolvido é a retirada de garimpeiros, que dominam grande parte da região, o que causa destruição da floresta e contaminação dos rios pelo mercúrio. A situação é muito grave, talvez vai demorar muito para recuperar a saúde de Yanomami, principalmente das crianças na terra indígena Yanomami, porque essas comunidades ficaram muitos anos sem atendimento de saúde, principalmente onde o povo Yanomami está morrendo. A Força Aérea Brasileira tem levado alimentos às comunidades para diminuir a escassez de comida provocada pelo garimpo. É crucial entender que o garimpo provoca, além de uma série de impactos sobre a floresta e sobre os rios, mas também desorganiza o modo de vida tradicional dos povos que habitam esse território. E é essa desorganização que compromete a capacidade desses povos de produzir seu próprio alimento, levando aos casos extremos de desnutrição. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal que seja cumprida a decisão da Corte que determinou a retirada de invasores do território Yanomami. E, Heraldo, essa ordem do Supremo para a União já foi emitida já há quase 2 anos. Ação em curso, Ana Paula. O Supremo Tribunal Federal julga a arguição de descumprimento do preceito fundamental que trata de direitos e garantias fundamentais da própria Constituição. Com base numa DPF, a Articulação dos Povos Indígenas obteve no Supremo ordem de desocupação ilegal das terras indígenas Yanomami e Munduruku e para ações governamentais para proteger os territórios. Relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, confirmada em maio de 2021. Há também pedido para que o governo federal garanta recursos a operações de retirada de garimpeiros e medidas emergenciais que levem comida e atendimento médico até as comunidades mais afetadas. O Ministério Público já havia alertado o governo federal sobre o avanço do garimpo em terras indígenas. Há pedidos dos procuradores federais para a reativação da base de proteção da FUNAI nos rios da região, nos quais há livre circulação de garimpeiros. Em 2017 foi ajuizada a primeira ação civil pública pleiteando a colocação de bases de proteção etnoambiental no território Yanomami. Basicamente, 3 bases de proteção, nos rios mais importantes, porque naquele momento, 2017, a logística da atividade garimpeira era basicamente fluvial. Em maio do ano passado, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, segundo a própria entidade, já havia pedido à Suprema Corte o cumprimento da decisão contra os garimpeiros na região. Consequências, desdobramentos dessas articulações, inclusive junto aos poderes, aqui com a nossa Ana Flor. Ana Flor, bom dia. E agora, o que se esperar das ações do governo? Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. Olha, em primeiro lugar, é claro que é preciso fazer uma ação emergencial para levar comida e, sem dúvida, levar atendimento médico, porque a gente tem pessoas ali num estado deplorável, trágico, e é muito triste, é impensável que no século XXI o Brasil ainda tenha pessoas morrendo de malária e de desnutrição. O que também é essencial? Evitar a entrada de mais garimpeiros e principalmente retirar garimpeiros ilegais. A estimativa é que existam 20 mil garimpeiros para uma população de 30 mil Yanomamis. E se a gente ouvir, por exemplo, o Ministério Público, outras autoridades e conhecedores da região, esses garimpeiros só entram pelo rio ou pelo ar. Há um abandono completo do espaço aéreo, porque esses garimpeiros chegam de avião, de helicóptero, e assim também é retirado os recursos de lá. Então, o governo Bolsonaro, que ao longo de 4 anos simplesmente se aliou a esse garimpo ilegal, são criminosos que acabaram roubam os recursos do Brasil. Então, é preciso fazer essa retirada, bloquear os rios, o espaço aéreo, e aí
sim devolver a essas pessoas o que elas têm, que é esse modo de vida em que a caça é suficiente, em que os rios estão limpos. É necessário, Ana, uma ação emergencial mesmo e com muito reforço policial. Exatamente, Ana Flor, são imagens muito tristes, né, que dói a gente assistir. Vou pedir para você ficar aqui para a gente falar de um outro assunto. Começa a valer hoje o aumento do preço da gasolina para as distribuidoras. A Petrobras reajustou o preço do litro de R$ 3,08 para R$ 3,31, uma alta de 7,46%. A empresa afirmou que o aumento acompanha os preços de referência do mercado. Esse reajuste foi autorizado às vésperas da mudança no comando da Petrobras. O senador Jean Paul Prates deve ser eleito amanhã como integrante do Conselho de Administração da estatal, que é uma etapa que faz parte do protocolo para que o presidente da Petrobras assuma o cargo. Ana, ainda existe uma dúvida, né, sobre como vai ser a política de preços de combustíveis no governo Lula. É verdade, essa dúvida existe e o futuro presidente da Petrobras, que deve ser confirmado na presidência interina amanhã, ele é alguém que conhece profundamente o setor, mas quer fazer, obviamente, uma ação alinhada ao governo. Então, quais são os desafios nesse momento? Paridade dos preços, como vai se dar essa formação de preço, e teve esse reajuste da gasolina, mas o diesel, que impacta a inflação, está defasado neste momento em cerca de 12%. É um grande problema para se resolver já de imediato. Além disso, tem a questão da desoneração da gasolina, que vence no final de fevereiro. Por isso, o governo também apressou essa indicação e essas conversas para que Jean Paul Prates assuma a Petrobras para poder discutir isso com o governo. Jean Paul Prates deve fazer mudanças na diretoria, mas isso pode ter que esperar o novo conselho com os indicados do governo. Vai ser só em abril ou o governo pode também pressionar para que se antecipe uma assembleia para trazer esse novo conselho indicado pelo governo. São várias consequências, Ana, que impactam diretamente o bolso do brasileiro, claro, a inflação. Exatamente, Ana Flor, obrigada. A gente vai falar, inclusive, de um desses pontos. A alta nos combustíveis tem impacto direto nas viagens interestaduais de ônibus. Os preços das passagens, Rodrigo, subiram muito acima da inflação nos últimos 12 meses. Difícil, viu, Ana? Porque quem tentou fugir do valor alto das passagens de avião, também Exato. Agora, né? Está tendo aí uma surpresa com o preço nas viagens de ônibus. Vamos dar uma olhada. Fim de tarde no maior terminal rodoviário da América Latina, em São Paulo. E olha como está a fila para comprar passagens. O Josemar é músico e viaja muito de ônibus. Ele precisou de ajuda para inteirar os R$ 514 para ir para Palmas, no Tocantins. Um preço absurdo, né, das passagens, muito cara, né? Como assim que o dinheiro não dá para pagar as passagens, aí eu opto pelas caronas. Eu vou para BR, pego carona com os caminhoneiros, me apresento nos postos e viajo de carona. Dona Severina vai sempre para o Rio de Janeiro. Ela diz que está cada vez mais difícil conseguir viajar. Pagava 67, agora está 100 e pouco. Entre janeiro e dezembro de 2022, o preço das passagens de ônibus interestaduais subiu quase 14% no país, segundo dados do IBGE. É mais do que o dobro da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Entre os locais pesquisados pelo IBGE, Belém registrou a maior alta de passagens para viagens interestaduais, quase 31%. A gente vem pensando num valor e chega na hora, a gente é pego de surpresa. E infelizmente a gente acaba sentindo esse aumento. A segunda maior alta foi em Fortaleza, 26,2%. Aumentou bastante, porque eu vim da última vez agora em outubro, aí quando vim agora a diferença é de quase R$40 a passagem. Esse economista explica quais são os fatores que contribuem com essas altas. O diesel ano passado cresceu quase 23%. Ele chega a responder por 30% a 40% dos custos das empresas rodoviárias. Como os preços das passagens aéreas cresceu muito e muita gente está viajando internamente no Brasil,
usa como opção, tem a opção efetivamente, do transporte rodoviário, né? A porta-voz da Associação das Empresas de Transportes Terrestres diz que a expectativa é de que os preços se estabilizem ao longo do ano. A frota mais nova, adquirida no final do ano passado e início desse ano, entrando em operação, deve estabilizar os custos do transporte, porque a manutenção de frota nova torna-se mais barata. Por enquanto, quem precisa viajar tenta encarar com bom humor o impacto no bolso. A passagem tem que abaixar, que eu quero é viajar. A média nacional do reajuste dos ônibus intermunicipais no ano passado ficou em 8,28%, também acima do IPCA. Ana Paula. Tomara que a música faça efeito, né, Rodrigo? Obrigada, até já. Valeu. A seguir, a gente fala das primeiras mudanças promovidas pelo novo comandante do Exército. O Ministério da Justiça recebe mais de 100 mil denúncias sobre os golpistas de 8 de janeiro. E o presidente Lula se encontra hoje com o presidente do Uruguai para discutir as relações comerciais com a China e o futuro do Mercosul. A Alemanha anuncia... Vai ser realizada hoje a troca no Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, depois da saída do general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que assumiu o comando do Exército. Ontem, Paiva barrou a indicação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro para assumir o comando de um batalhão em Goiânia. E esse, Heraldo, foi um dos nós desatados durante a reunião de ontem com a alta cúpula do Exército. As partes, Ana Paula, parecem ter chegado a uma forma de consenso. No Ministério da Defesa, há um clima de alívio depois que o tenente-coronel Mauro Cid, filho de general da reserva, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, oficialmente pediu o cancelamento da posse para a chefia da Unidade de Operações Especiais do Exército em Goiânia, para ele poder se defender em inquérito perante a Justiça Eleitoral. Isso evita a necessidade de um movimento, vamos assim dizer, imediato do novo comandante do Exército, general Tomás Miguel, que conhece como poucos a dinâmica da atividade militar, inclusive tendo servido no Palácio Presidencial, serviu no governo Fernando Henrique Cardoso, antes de chegar ao topo da carreira militar. O general Tomás comandou ontem a primeira reunião com os integrantes do alto comando da Força. O novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, fez acertos sobre a gestão dele com o alto comando da Força na reunião de ontem. Entre as primeiras medidas, o cancelamento da nomeação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tenente-coronel Mauro Cid iria assumir o comando do 1º Batalhão de Ações de Comandos em Goiânia. Ontem à noite, o ministro da Defesa disse que foi o tenente-coronel Cid quem pediu para não assumir o cargo. Ele pediu esse adiamento. Acho que foi muito bom para ele, foi muito bom para todos. É uma página virada para que nós possamos pacificar esse país. A relutância em cancelar essa nomeação foi o estopim para a demissão do então comandante do Exército, Júlio César Arruda, que acabou sendo exonerado no sábado com menos de um mês no cargo. O coronel Cid é alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal pela divulgação de dados sigilosos de um inquérito de um suposto ataque hacker ao sistema do TSE. Ele foi indiciado pela Polícia Federal pelo crime de divulgação de documento sigiloso. No andamento dessas investigações, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra dos sigilos telemático e bancário dele. O inquérito, então, passou a ser sigiloso. Também foi antecipada a saída do militar que, no dia das invasões às sedes dos 3 poderes, discutiu com o PM, que tentava prender os vândalos no Palácio do Planalto. Está todo mundo preso! Eles estão presos, coronel! Estão presos! Coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora deixa o comando do Batalhão da Guarda Presidencial, responsável pela segurança da sede do governo, o que só aconteceria em abril. O governo também vem fazendo mudanças no GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Desde o dia dos atos golpistas, 25 militares foram afastados e substituídos. O GSI tem entre as atribuições a segurança do presidente.
E o governo continua focando na investigação dos extremistas responsáveis pelos atos antidemocráticos. Até essa terça-feira, o Disque Denúncia aqui do Ministério da Justiça tinha recebido 101 mil e-mails com nomes, fotos, telefones, endereços, conversas em redes sociais e cópias de postagens que identificam pessoas que participaram das invasões. Os dados são separados por um sistema de inteligência artificial que faz um apanhado dos nomes mais citados e envia para a Polícia Federal. Com esse cruzamento de informações, a polícia tem na lista mais uma série de prisões a serem feitas. Tem muito link de páginas na internet, mas tem muito print também de redes sociais, denunciando pessoas que organizaram ônibus, pessoas que pediram, fizeram vaquinha, recolheram recursos, chegaram aqui por meio de e-mails, já a identificação de muito mais do que 70 pessoas. Tenente-Coronel Nélio Moura Bertolino deve assumir o comando do Batalhão da Guarda Presidencial na sexta-feira, com a saída antecipada do Coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, que atuou no Palácio do Planalto durante os ataques. A Advocacia Geral da União pediu ontem que a Justiça bloqueie bens de 40 presos em flagrante, vandalizando patrimônio público. É o primeiro pedido nesse sentido. A outra ação tinha como alvos suspeitos de financiar ônibus para a vinda de golpistas a Brasília. A AGU pede indisponibilidade de imóveis, veículos, contas bancárias, que somam um total de 18 milhões e meio de reais. Dinheiro seria usado para ressarcir os prejuízos ao patrimônio público em caso de